Nas terras de Uz vivia um homem chamado Jó. Íntegro e reto, temia a Deus e evitava o mal. Era próspero, abençoado com 7 filhos e 3 filhas, além de vastos rebanhos e inúmeros servos. Sua vida era um testemunho de retidão e prosperidade, um exemplo para todos ao seu redor. Subitamente, uma série de tragédias começou a abater-se sobre Jó. Mensageiros traziam notícias terríveis. Seus rebanhos foram roubados ou destruídos pelo fogo, seus servos mortos e, o pior de tudo, seus filhos e filhas encontraram a morte. Quando a casa em que estavam reunidos desabou sob um vento impetuoso. Em um único dia, Jó perdeu tudo o que possuía, exceto a própria vida e sua esposa. Diante de tamanha calamidade, a reação de Jó foi surpreendente. Em vez de amaldiçoar a Deus, ele se prostrou em terra e adorou, dizendo: Nu saí do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Essa atitude inicial de fé inabalável, mesmo em meio à dor mais profunda, nos convida a refletir sobre a verdadeira natureza da nossa devoção. Será que nossa fé resistiria a perdas tão devastadoras? A reação de Jó demonstra uma profunda compreensão de que todas as bênçãos vêm de Deus e, portanto, ele tem o direito de as retirar. Ao saberem de toda a tragédia que havia se abatido sobre Jó, 3 de seus amigos, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamá, partiram de seus lugares e se encontraram para ir lamentar com ele e consolá-lo. Ao longe, mal o reconheceram, pois a dor e o sofrimento o haviam desfigurado. Levantando a voz, choraram amargamente e, rasgando as suas vestes, lançaram pó sobre a cabeça. Por 7 dias e 7 noites, permaneceram sentados no chão junto a ele, sem dizer uma palavra, pois viam que sua dor era muito grande para ser expressa em palavras. Esse silêncio inicial dos amigos é um testemunho da profundidade do luto e do respeito pela dor do outro, um momento de pura empatia antes que as palavras tentassem racionalizar o inexplicável. Após o longo período de silêncio, Jó finalmente quebrou o silêncio com um lamento profundo, amaldiçoando o dia em que nasceu e desejando nunca ter existido. Suas palavras eram um grito de angústia, uma expressão da dor insuportável que consumia sua alma. Esse momento marca a transição de Jó, de um homem que aceitava passivamente a vontade divina, para alguém que questiona profundamente o sentido de seu sofrimento. Sua reação nos lembra que mesmo os mais justos podem ser levados ao limite de sua resistência diante de perdas extremas, e que expressar a dor, mesmo que em forma de questionamento, faz parte do processo humano de lidar com o trauma. Elifaz, o mais velho dos amigos, toma então a palavra, iniciando o debate que se estenderá por vários capítulos. Sua argumentação se baseia na crença de que o sofrimento é sempre resultado do pecado. Ele sugere que Jó deve ter cometido alguma transgressão para merecer tal castigo divino, mesmo que ele próprio não a reconheça. Essa perspectiva reflete uma teologia comum na época, que associava diretamente a prosperidade à bênção de Deus e a adversidade ao seu desprazer. A fala de Elifaz, embora bem intencionada do ponto de vista de sua compreensão teológica, demonstra uma falta de sensibilidade para a profundidade da dor de Jó e uma simplificação da complexidade do sofrimento humano. Quantas vezes em nossas próprias vidas tentamos encontrar explicações simplistas para as dificuldades alheias, sem considerar a totalidade da situação e a singularidade da experiência de cada um? Diante da acusação implícita de Elifaz, Jó não se cala. Com a voz carregada de dor e indignação, ele questiona a presunção de seu amigo em julgar seu sofrimento como merecido. Ele clama por compreensão, lembrando a intensidade de sua perda e a injustiça de ser acusado em um momento de tamanha aflição.
Suas palavras são um grito da alma, um apelo à empatia e ao reconhecimento de que o sofrimento pode ter origens misteriosas e não ser necessariamente um castigo por faltas cometidas. A resposta de Jó nos convida a refletir sobre a importância de ouvir verdadeiramente o outro em seu sofrimento. Jó prossegue em seu lamento, descrevendo a profundidade de seu sofrimento físico e emocional. Ele se sente abandonado por Deus e incompreendido pelos homens. Sua antiga prosperidade e a reputação de homem justo parecem não ter-lhe valido de nada diante da calamidade. Ele anseia pela morte como um alívio para sua dor lancinante. Essa descrição detalhada do sofrimento de Jó nos confronta com a realidade de que a fé não imuniza contra a dor e que mesmo os mais íntegros podem passar por provações extremas. O desespero de Jó é palpável e sua honestidade em expressar seus sentimentos mais sombrios nos lembra da importância de validar a dor sem tentar minimizá-la ou espiritualizá-la prematuramente. Em meio ao seu sofrimento, Jó mantém, contudo, uma centelha de esperança em encontrar alguma justiça divina. Ele expressa o desejo de levar sua causa perante Deus, confiando que, de alguma forma, será justificado. Essa persistência em buscar uma resposta e em não se conformar com a explicação simplista de seus amigos revela uma fé profunda, ainda que abalada. Jó não nega sua fé em Deus, mas questiona a forma como Deus está agindo em sua vida. Essa busca por justiça em meio à dor é um tema central na história de Jó e nos convida a refletir sobre a complexa relação entre fé, sofrimento e a busca por sentido em meio às adversidades. Será que em nossos momentos de maior dificuldade, mantemos essa busca por respostas e justiça ou nos resignamos a explicações superficiais? Bildad de Suá entra na discussão com um argumento que apela à tradição e à justiça divina estabelecida. Ele enfatiza que Deus não perverte o direito e que os ímpios inevitavelmente colhem o que plantam. Para Bildad, o sofrimento de Jó é uma prova clara de sua impiedade ou da de seus filhos, e ele o exorta a se arrepender para encontrar alívio. Sua perspectiva reflete uma visão de mundo onde a retribuição divina é imediata e visível, ignorando a complexidade das provações e a possibilidade de o justo sofrer. A insistência de Bildad em aplicar uma lógica simplista à situação de Jó demonstra como as convicções estabelecidas podem nos impedir de oferecer verdadeiro consolo e compreensão em momentos de crise. Zofar de Naamá se junta ao debate com palavras ainda mais duras e diretas. Ele acusa Jó de falar muitas palavras e de se justificar sem razão. Para Zofar, o sofrimento de Jó é, sem dúvida, menor do que ele realmente merece por seus pecados ocultos. Sua abordagem é acusatória e desprovida de qualquer empatia, refletindo uma crença inflexível na justiça retributiva divina. A severidade das palavras de Zofar intensifica o sofrimento de Jó, que se sente não apenas afligido pelas tragédias, mas também julgado e condenado por seus próprios amigos. A atitude de Zofar nos alerta para o perigo de presumirmos conhecer os motivos do sofrimento alheio e de usarmos a religião como uma arma de acusação em vez de um bálsamo de consolo. A essas acusações, Jó responde com crescente angústia e um senso de injustiça. Ele insiste em sua integridade e questiona a validade da lógica simplista de seus amigos. Jó clama por uma audiência com Deus, desejando apresentar seu caso diretamente ao Todo-Poderoso. Ele anseia por entender o motivo de seu sofrimento e por ser vindicado, se for o caso. Essa insistência de Jó em manter sua integridade diante da acusação e seu desejo de um encontro direto com Deus revelam uma fé que, apesar de abalada, não se rompeu.
Ele não se conforma com as explicações superficiais e busca uma verdade mais profunda, um encontro genuíno com o divino em meio à sua dor. Essa busca perseverante por significado e justiça em meio ao sofrimento é um aspecto central da jornada de Jó. O sofrimento de Jó se intensifica, com feridas dolorosas cobrindo seu corpo. Isolado e desprezado, ele se senta em meio às cinzas, raspando a pele com um caco de cerâmica. A dor física se soma à agonia emocional da perda e da incompreensão de seus amigos. Sua condição deplorável contrasta fortemente com sua antiga prosperidade, expondo a fragilidade da existência humana e a aparente indiferença do destino. A esposa de Jó, também assolada pela tragédia, surge em cena, mas em vez de oferecer consolo, ela o incita a amaldiçoar a Deus e morrer. Suas palavras refletem o desespero e a perda da fé diante de tamanha calamidade. A sugestão de sua esposa representa uma tentação para Jó abandonar sua integridade e encontrar um fim para seu sofrimento. No entanto, a resposta de Jó é firme. Ele se recusa a blasfemar contra Deus, mesmo em seu estado mais miserável. Esse diálogo breve, mas carregado de significado, destaca a solidão de Jó em sua provação e a pressão para ceder ao desespero. Sua firmeza em manter a fé, apesar de tudo, é um testemunho de sua profunda devoção. A frustração de Jó com seus amigos aumenta à medida que o debate prossegue. Ele se sente incompreendido e julgado por aqueles que deveriam oferecer consolo. Suas palavras se tornam mais apaixonadas e desafiadoras, questionando a sabedoria convencional e a aplicação simplista da justiça divina ao seu caso. Jó anseia por uma intervenção divina, por uma resposta direta de Deus que possa esclarecer o motivo de seu sofrimento. Sua persistência em buscar essa resposta, em não se contentar com as explicações superficiais de seus amigos, demonstra uma busca genuína por verdade e significado em meio à sua dor inexplicável. Essa busca incessante é um reflexo da complexidade da fé humana diante do sofrimento. Em meio ao acalorado debate entre Jó e seus amigos, surge um novo personagem, Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Eliú era mais jovem que os outros e havia permanecido em silêncio até aquele momento, respeitando a idade e a suposta sabedoria dos mais velhos. No entanto, ao ouvir as argumentações que não traziam verdadeira luz à situação de Jó, Eliú se sente indignado. Ele percebe falhas tanto na insistência dos amigos em acusar Jó sem evidências concretas, quanto na autocomiseração e nas justificativas de Jó que, para Eliú, pareciam por vezes desafiar a justiça divina. A entrada de Eliú marca uma mudança na dinâmica da discussão, trazendo uma nova perspectiva para o complexo problema do sofrimento de Jó. Eliú começa seu discurso expressando seu respeito pela idade dos amigos de Jó, mas também sua convicção de que a sabedoria não reside exclusivamente nos mais velhos. Ele argumenta que é o Espírito em uma pessoa, o sopro do Todo-Poderoso, que concede entendimento. Com essa premissa, Eliú se propõe a oferecer uma nova perspectiva sobre o sofrimento de Jó, que ele acredita ter sido mal interpretado pelos três amigos. Ele critica a insistência deles em vincular diretamente o sofrimento ao pecado, argumentando que Deus pode ter outros propósitos ao permitir provações, como refinar o caráter, advertir contra o orgulho ou mesmo revelar obras divinas. A fala de Eliú introduz uma visão mais complexa e multifacetada do sofrimento, que não se limita a uma simples punição. Eliú repreende tanto a Jó por sua autojustificação excessiva e por, em suas palavras, contender com Deus, quanto aos amigos por não terem conseguido refutar os argumentos de Jó e por terem apenas o condenado com base em suposições. Ele
Se apresenta como um mediador, alguém que pode oferecer uma perspectiva mais equilibrada e justa sobre a situação. O discurso de Eliú é extenso e elaborado, buscando corrigir o que ele percebe como erros de raciocínio de ambos os lados. Sua entrada na narrativa serve para preparar o caminho para a intervenção final e, mais importante, a do próprio Deus. A reflexão aqui é sobre a importância de ouvir diferentes perspectivas e a humildade de reconhecer que a verdade pode ser mais complexa do que nossas convicções iniciais. Subitamente, em meio ao discurso de Eliú, uma tempestade se aproxima. Do meio do redemoinho, a voz de Deus se faz ouvir. Não como uma resposta direta às perguntas de Jó, mas como uma série de questionamentos que revelam a imensidão da sabedoria e do poder divinos, contrastando com a limitada compreensão humana. Deus confronta Jó com a grandiosidade da criação, perguntando onde ele estava quando os fundamentos da terra foram estabelecidos, quem delimitou o mar, quem ordenou o nascimento da aurora. Essa intervenção divina não oferece explicações para o sofrimento de Jó, mas o coloca em perspectiva diante da majestade do Criador. Através de suas perguntas retóricas, Deus não busca acusar Jó, mas sim levá-lo a reconhecer a vastidão de seu conhecimento e poder, que transcendem a capacidade humana de compreensão. As questões sobre a natureza, os animais e os mistérios do universo servem para humilhar Jó, não no sentido negativo, mas no de fazê-lo reconhecer seu lugar como parte de uma criação muito maior e mais complexa do que ele poderia imaginar. Essa confrontação divina nos lembra que nem sempre teremos respostas para o sofrimento, mas podemos encontrar consolo e perspectiva ao reconhecermos a soberania e a sabedoria infinitas de Deus. A resposta de Jó à intervenção divina é de profundo arrependimento e reconhecimento de sua ignorância. Ele admite ter falado de coisas que não compreendia e reconhece a justiça e a soberania de Deus. Diante da majestade divina revelada, a necessidade de explicações para seu sofrimento parece diminuir. O encontro com Deus transforma a perspectiva de Jó, levando-o de um questionamento ansioso para uma aceitação humilde. Essa transformação nos ensina que, às vezes, a resposta para o nosso sofrimento não está em entender o porquê, mas em reconhecer a presença e a grandeza de Deus em meio à nossa dor. Após a humilhante, mas transformadora experiência com a voz divina, a sorte de Jó começou a mudar novamente. Deus repreendeu os 3 amigos de Jó por não terem falado o que era reto sobre ele, como seu servo havia feito. Em um ato de misericórdia e restauração, Deus ordenou que eles oferecessem um holocausto e que Jó orasse por eles, mostrando a importância do perdão e da intercessão. Além disso, o Senhor restituiu a Jó em dobro tudo o que ele havia perdido. Seus rebanhos e possessões foram multiplicados, e ele teve mais 7 filhos e 3 belas filhas como um testemunho da bênção divina renovada. A comunidade que o havia evitado voltou a procurá-lo, trazendo presentes e mostrando respeito. A restauração de Jó não foi apenas material, mas também social e familiar, simbolizando a completude da graça divina, que pode redimir até mesmo as situações mais desesperadoras. Essa reviravolta em sua história nos ensina sobre a paciência de Deus e sua capacidade de trazer cura e abundância após o sofrimento, desde que mantenhamos a fé e a integridade, mesmo em meio às provações mais severas. A história de Jó não é apenas um relato de sofrimento e restauração, mas uma profunda meditação sobre a natureza da fé, da justiça divina e da complexidade do sofrimento humano.
Ela nos desafia a ir além de explicações simplistas que ligam diretamente a prosperidade à virtude e a adversidade ao pecado. A experiência de Jó nos mostra que mesmo os justos podem passar por provações extremas, não necessariamente como punição, mas talvez como um teste de sua fé, uma oportunidade de crescimento espiritual ou para propósitos que transcendem a nossa compreensão imediata. A humildade de Jó em reconhecer sua ignorância diante da sabedoria divina e sua perseverança em manter sua integridade, mesmo quando tudo parecia perdido, são exemplos poderosos para todos nós. A narrativa nos convida a cultivar uma fé resiliente, capaz de suportar as tempestades da vida sem perder a esperança ou a confiança em um poder maior que governa o universo com justiça e misericórdia, mesmo que seus caminhos nem sempre sejam claros para nós. Em última análise, a história de Jó permanece um mistério em muitos aspectos. Não recebemos uma explicação definitiva para o sofrimento do justo, mas somos confrontados com a realidade de que a sabedoria de Deus é insondável e seus caminhos inescrutáveis. O livro de Jó nos encoraja a manter a fé mesmo em meio à dor e ao questionamento, a buscar a Deus com honestidade e a confiar em sua justiça mesmo quando não a compreendemos completamente. A restauração final de Jó serve como um lembrete da misericórdia divina e da possibilidade de renovação após a provação. Sua história ecoa através dos séculos como um testemunho da resiliência do espírito humano e da fidelidade de Deus, convidando-nos a uma jornada de fé mais profunda e a uma compreensão mais humilde da nossa relação com o divino. Que possamos aprender com a perseverança de Jó e encontrar força em sua história para enfrentar nossos próprios vales de sombra e morte. Ao contemplarmos a totalidade da jornada de Jó, somos inevitavelmente levados a ponderar sobre o propósito divino em permitir tal sofrimento. As Escrituras não nos oferecem uma resposta simplista ou definitiva, mas a narrativa em si sugere algumas perspectivas importantes. Uma delas reside na demonstração da genuína fé de Jó. Diferentemente de uma obediência condicionada à prosperidade, a fé de Jó persistiu mesmo na ausência de bênçãos e na presença de dor lancinante. Sua integridade inabalável, mesmo sob intensa pressão para amaldiçoar a Deus, serviu como um testemunho para o próprio Satanás e para as hostes celestiais, provando que o amor e a devoção a Deus podem existir por causa de quem Ele é, e não apenas pelo que Ele oferece. Essa perspectiva nos desafia a examinar a profundidade de nossa própria fé. Ela resistiria às provações mais severas, mesmo quando não compreendemos os caminhos de Deus. A história de Jó nos encoraja a buscar um relacionamento com o divino que transcenda as circunstâncias materiais, fundamentado em confiança e reverência. Outro propósito que podemos discernir na história de Jó é o aprofundamento de seu próprio conhecimento de Deus. Antes das provações, Jó conhecia a Deus de ouvir falar, através da tradição e do conhecimento intelectual. No entanto, a experiência do sofrimento e o encontro direto com a voz divina o levaram a um conhecimento mais íntimo e pessoal. Ele reconheceu a vastidão da sabedoria e do poder de Deus de uma maneira que a prosperidade nunca poderia ter proporcionado. Através do contraste entre sua limitada compreensão e a infinita sabedoria do Criador, Jó aprendeu a confiar em Deus, mesmo quando seus caminhos eram incompreensíveis. Essa transformação em seu relacionamento com o divino nos ensina que, por vezes, são nas situações de maior dificuldade que podemos ter um encontro mais profundo e revelador com Deus. O sofrimento pode nos despojar de nossas ilusões de controle e nos abrir para a soberania divina, levando-nos a uma fé mais madura e arraigada. A jornada de Jó ilustra
que o propósito do sofrimento nem sempre é punitivo, mas pode ser pedagógico e transformador, moldando nosso caráter e aprofundando nossa intimidade com o Criador. Finalmente, a história de Jó oferece uma poderosa lição sobre a natureza da justiça divina e a nossa limitada capacidade de compreendê-la plenamente. Os argumentos dos amigos de Jó, baseados em uma visão simplista de retribuição imediata, são confrontados pela complexidade da realidade e pela insondável sabedoria de Deus. O sofrimento nem sempre é uma consequência direta do pecado e a prosperidade nem sempre é um sinal de aprovação divina. A experiência de Jó nos convida a abandonar julgamentos precipitados e a reconhecer que os propósitos de Deus são muitas vezes além da nossa compreensão. Em vez de buscarmos explicações fáceis para o sofrimento alheio, somos chamados à compaixão, à empatia e ao apoio. A restauração final de Jó não anula a dor que ele sofreu, mas demonstra a fidelidade de Deus em trazer cura e renovação. A moral da história reside na perseverança da fé em meio à adversidade, na humildade diante da soberania divina e na confiança de que, mesmo nos momentos mais sombrios, há um propósito maior que pode se revelar. A turbulência na vida de Jó, portanto, teve o propósito de refinar sua fé, aprofundar seu conhecimento de Deus e nos ensinar lições atemporais sobre a justiça, a misericórdia e a complexidade dos caminhos divinos. A restauração de Jó não se limitou a um retorno ao seu estado anterior. Pelo contrário, ele recebeu em dobro tudo o que havia perdido. Essa multiplicação de suas bênçãos levanta questões importantes sobre a natureza da recompensa divina. Seria essa duplicação uma simples compensação pelo sofrimento passado? Ou haveria um significado mais profundo nesse gesto de abundância? Podemos interpretar essa restauração como um sinal da imensa generosidade de Deus, que não apenas restaura, mas também supera as perdas sofridas por aqueles que permanecem fiéis. Além disso, a duplicação pode simbolizar uma nova fase na vida de Jó, marcada por uma compreensão mais profunda da fidelidade divina e uma capacidade aumentada de desfrutar das bênçãos com gratidão e humildade. Ele não apenas recuperou o que tinha, mas recebeu uma porção ainda maior, talvez representando a riqueza espiritual e a sabedoria adquiridas através de sua provação. Essa abundância final serve como um testemunho da promessa de Deus de cuidar daqueles que o amam e perseveram em sua fé, mesmo nos momentos mais sombrios, mostrando que a fidelidade divina muitas vezes excede nossas expectativas. A duplicação das bênçãos de Jó também pode ser vista como uma demonstração da justiça redentora de Deus. Embora o sofrimento nem sempre seja explicado ou compensado de maneira imediata e material, a história de Jó oferece uma visão de que a longo prazo a fidelidade e a integridade são recompensadas abundantemente. Essa recompensa não é necessariamente uma troca direta pela dor suportada, mas sim um transbordar da graça divina que reconhece e honra a perseverança na fé. Ao receber em dobro, Jó não apenas recuperou sua antiga vida, mas foi elevado a um novo patamar de bênção, sugerindo que o sofrimento, embora doloroso, pode pavimentar o caminho para uma alegria e uma abundância ainda maiores. Essa perspectiva nos encoraja a manter a esperança durante as provações, confiando que Deus é capaz de transformar a dor em alegria e a perda em ganho. A história de Jó nos lembra que a justiça divina opera em uma escala que muitas vezes transcende nossa compreensão imediata, mas sua fidelidade para com aqueles que o buscam permanece inabalável. Em última análise, a restauração dobrada de Jó serve como um poderoso símbolo da graça superabundante de Deus. Não se trata de uma mera restituição do que foi perdido,
mas de uma demonstração de que a fidelidade em meio à provação pode levar a bênçãos que excedem em muito as perdas sofridas. A história de Jó nos encoraja a não medir a fidelidade divina com a régua das nossas expectativas ou da nossa compreensão limitada da justiça. Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, pode ter propósitos maiores em nossas provações e sua capacidade de abençoar é ilimitada. A duplicação das bênçãos de Jó não apaga a memória de seu sofrimento, mas a transforma em um testemunho ainda mais poderoso da fidelidade e da generosidade de Deus. Aprendemos que a perseverança na fé, mesmo quando confrontados com perdas inexplicáveis, pode abrir caminho para uma colheita de bênçãos que jamais imaginaríamos. A história de Jó, portanto, não termina com a dor, mas com uma explosão de graça e abundância, oferecendo esperança e encorajamento para todos aqueles que enfrentam suas próprias provações. A longa e tortuosa jornada de Jó nos deixa com uma profunda apreciação pela complexidade da fé e pela natureza insondável dos caminhos de Deus. Sua história não oferece respostas fáceis para o sofrimento, mas nos convida a perseverar na integridade, mesmo quando confrontados com perdas inexplicáveis e acusações injustas. Através de sua provação, Jó aprendeu uma humildade mais profunda e experimentou um encontro transformador com o divino, que o levou a uma compreensão mais rica da soberania e da misericórdia de Deus. Sua restauração final, abundantemente superior ao que foi perdido, serve como um farol de esperança, lembrando-nos de que a fidelidade, mesmo em meio à escuridão, pode ser ricamente recompensada. A vida de Jó permanece como um testemunho atemporal da resiliência do espírito humano e da promessa de que para aqueles que confiam em Deus, há sempre a possibilidade de renovação e bênção após a tempestade. Que a história de Jó ressoe em seu coração, trazendo consolo e fortalecimento em quaisquer provações que você possa estar enfrentando. Lembre-se de que, assim como Jó perseverou em sua fé, confiando na justiça e na misericórdia de Deus, você também pode encontrar força e esperança no Senhor. Que a sua integridade seja sua âncora e sua fé, seu guia através das tempestades da vida. E que assim como Deus abençoou Jó abundantemente após seu sofrimento, que Ele também derrame sobre você uma bênção sem medidas, restaurando o que foi perdido e multiplicando suas alegrias. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Se esta história de Jó tocou o seu coração e trouxe algum aprendizado para a sua vida, pedimos que você se inscreva em nosso canal para receber mais conteúdos inspiradores como este. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com outras pessoas que também possam ser abençoadas por esta mensagem. Seu comentário é muito importante para nós. Então, por favor, deixe sua opinião e compartilhe seus próprios aprendizados sobre a história de Jó. Que Deus continue te abençoando abundantemente.